Bom dia, página 8, vamos falar sobre Península Itálica, berço do Renascimento. Esse tema, que é o Renascimento nas cidades italianas, ele foi dividido em 3 fases, que é o 300, 400 e o 500, tá? E nelas, o mundo artístico ele foi marcado pela presença de pintores, escultores, poetas e escritores. Então tá aí os artistas que marcaram presença nessa época, né? E o 300, o que foi o 300? Ele foi denominado assim por tratar-se do século XIV, que foi do ano de 1301 a 1400, tá? Que essa foi a fase inicial do Renascimento. E destacaram-se nesse período o escritor Dante, o poeta Petrarca e o pintor Giotto. Foram famosos que se destacaram aí durante o 300, tá? E o 400, ele corresponde ao período do século XV, que foi do ano de 1401 a 1500, e marcou o despertar de Florença como grande centro cultural e artístico do Renascimento. E os expoentes desse período foram os escultores Filippo Brunelleschi e Donatello, também os pintores Fra Angelico e Sandro Botticelli, tá? Os artistas aqui fizeram parte no 400. Vamos falar também sobre o 500, que foi marcado no século XVI, que foi do ano de 1501 a 1600, como o último em que se observou o esplendor do Renascimento na Península Itálica, tá? Esse período ele foi caracterizado pelas obras do arquiteto Donatello Bramante, do polímata, tá? Leonardo da Vinci, do pintor e escultor Michelangelo e dos pintores Tiziano e Rafael Sanzio. O polímata tem aqui ao lado falando que era a pessoa que tinha conhecimento profundo em muitas áreas, né? Ou seja, mais de uma área. Aí aqui na página 10 a gente tem uma pequena atividade, vocês façam no caderno, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento científico. O que foi o Renascimento científico, né? Eu já falei para vocês na primeira aula que renascimento, nascer de novo, né? Renascer, nasceu 2 vezes, teve uma segunda fase desse acontecimento. Na busca por novos conhecimentos, os renascentistas eles procuravam observar um ambiente e fazer experiências para comprovar suas ideias sobre os fenômenos que regulavam a vida humana e a natureza. O aprofundamento em estudos e a criação de instrumentos diversos, como o compasso, a ampulheta e o telescópio, ajudaram na elaboração de leis para explicar tais fenômenos. Foram objetos, então, que foram utilizados para facilitar, a elaboração de lei e explicar esses fenômenos que aconteciam. Nesse contexto, a ciência moderna tomava forma. Ela era pautada nas investigações de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler, entre outros. Durante a Idade Média, existia também a crença de que todo o universo girava em torno da Terra. Essa teoria era chamada de geocentrismo, já que a gente escuta se dizer no teocentrismo, que é onde Deus é o centro do universo. Aqui era o contrário, era o geocentrismo, ou seja, que todo o universo ela girava em torno da Terra. No século XVI, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico questionou essa teoria, com base em cálculos do filósofo grego Aristarco. Olha só, não é Aristóteles não, tá? Aristarco de Samos.
que viveu do século 3 antes de Cristo. O Copérnico, ele desenvolveu um modelo matemático com a teoria do heliocentrismo, já não é geocentrismo, tá? Heliocentrismo, demonstrando que a Terra se movia em torno do Sol. Ou seja, o geocentrismo, ele dizia que todo o universo girava em torno da Terra, geocentrismo, tá? E já o heliocentrismo é que a Terra ela se movimentava em torno do Sol. Utilizando os cálculos de Copérnico, né, Galilei produziu formas e instrumentos capazes de observar o movimento não só da Terra, como de outros astros também. Anos depois, esse Johannes Kepler, ele foi responsável por refazer e aprimorar os cálculos da teoria heliocêntrica, ajudando a comprová-la, né? Kepler também contribuiu para o aperfeiçoamento do telescópio, desenvolvido por Galileu Galilei. Entretanto, sua maior colaboração para a astronomia, né, renascentista, foi o estudo de órbita dos astros. Para Copérnico, elas eram circulares. Kepler, ele, por sua vez, afirmou que cada corpo celeste ele executava uma trajetória em órbita elíptica, tá? Então eles foram, né, ao longo do tempo, um descobriu uma coisa, o outro descobria outra, e eles iam entrando em acordo ou iam achando, né, que aquilo que um outro cientista descobriu não era bem daquela forma e de outra forma, e assim eles foram encontrando resultados, né? Kepler, por sua vez, afirmou que cada corpo celeste executava uma trajetória em órbita elíptica, tá? A igreja, ela reagiu a essas descobertas e perseguiu diversos estudiosos, pois os conhecimentos que eles difundiam explicavam os fenômenos segundo as leis da natureza e não com base nas leis divinas. Eles estavam ali procurando respostas. E essas respostas nem sempre elas eram aceitas pela igreja, né? A igreja não aceitava por achar que não eram respostas bíblicas, e sim respostas vindo da natureza, né? De fenômenos naturais. E a teoria defendida pelos cientistas renascentistas, ela contradizia, né, o que a igreja havia ensinado por séculos, ou seja, que a Terra era o centro do universo, né? Foi isso que ela defendeu, que eles acreditavam, e os cientistas eles vinham dizendo ao contrário, né? Que, como diz o geocentrismo e o heliocentrismo. Então a igreja ela não aceitou muito bem essas respostas, não. Aí essa perseguição, né, os cientistas renascentistas, levou vários deles à condenação. Galileu Galilei, por exemplo, uma vez convocado a prestar contas sobre suas descobertas, né, os mesmos do clero, ele precisou negar sobre o heliocentrismo para evitar a condenação e a morte, tá? E ainda assim, ele foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida, porque eles não aceitavam o que eles vinham descobrindo com o passar do tempo. A gente vai ficando por aqui, temos atividade na página 11 e na página 10, tá bom? Aguardo as atividades de vocês. Beijão, até a próxima aula.